doutora Esta Michela, e conferência na será próxima gravada semana agora. será a doutora Catarina, e já agradecer a Michela, né? E se alguém não conhece a doutora Michela, eu vou dizer que a doutora Michela é a coordenadora da residência médica de gastroenterologia pediátrica do IMIP, né? E nossa mestre lá, né? Na gastro, tá certo? E eu já quero agradecer a ela muito essa disponibilidade, como sempre, né? Ela já foi muito, sempre atendendo nossos pedidos, né? Então, obrigada, Michela, e ela vai falar sobre as dificuldades, né, do ponto de vista da gastroenterologia com as crianças com necessidades especiais. Obrigada, viu, Michela? Obrigada, Rosa. É sempre um prazer quando a gente se senta para discutir, né? Porque são tantos pacientes que a gente lida, né, no dia a dia do IMI, pacientes diferentes. Então, a rotina da gente é muito pesada e muitas crianças com necessidades diferentes e que a gente precisa ajudar. Uhum. E é muito bom, a gente fica muito feliz, assim, e eu falo isso em nome da Gastro, quando as pessoas querem escutar sobre os pacientes com necessidades especiais, porque, assim, eles são uma realidade, né, em termos de pacientes, do serviço, no IMIP em especial, porque o IMIP, como hospital que é, ele consegue fornecer muitos serviços, muita possibilidade de atendimento para esses pacientes e acabam que eles procuram muito lá. As famílias procuram para ajudar. E eles precisam de uma atenção especial, e eu acho que Rita, quando falou na aula dela semana passada, assim, de maneira maravilhosa, assim, o espectro, né, o amplo espectro de possibilidades, de alterações que esses pacientes têm. Então, não é fácil cuidar desses pacientes, não é só a necessidade especial dele, é a família, né, junto à família, que uma mãe que abdica do casamento, do trabalho, às vezes até dos outros filhos, porque eles demandam muita atenção. Então, realmente, a gente precisa parar para estudar, e esse momento que Rita organizou, eu acho que eu agradeço por ter sido convidada para participar, e eu acho que são iniciativas que vão ajudar as crianças e faz a gente pensar melhor, estudar melhor esses pacientes. Em particular, eu sempre estudo e sempre tento estar aprendendo e estudando esses pacientes, porque, na verdade, eu trabalho em 3 locais que exigem muito que eu me dedique a isso. Um é o Hospital das Clínicas, assim, que é referência para esses pacientes, né? Existe um trabalho de Margarida e Kátia há muitos anos com esses pacientes e acaba que toda a equipe atende essas crianças. A própria gastropediatria do IMIP, a gente tem um berçário de alto risco em que muitos pacientes ficam com sequelas em condições do nascimento, e o nosso berçário ele dá assistência à gravidez de alto risco, então às vezes muito prematuros que tiveram lesão, e a gente precisa dar essa assistência ambulatorial para eles. E o CETREIN, que é uma realidade totalmente diferente, são pacientes com necessidades especiais, mas pacientes com doenças progressivas e doenças diferentes. Então, doenças raras e diferentes. Então, não é só um paciente que sofreu hipóxia, é um paciente que tem um erro inato do metabolismo X, o outro Y, e cada um vai ter a sua realidade, né, que a gente precisa trabalhar. Então, realmente, assim, o dia a dia, esse tempo todo, assim, que eu trabalho no INIP, depois agora que eu entrei para o HCV, eu sempre tenho aprendido muito sobre esses pacientes e no final das contas não é só sobre eles, é também sobre as famílias. E eu vou trazer isso um pouquinho aqui, já caminhando um pouquinho adiante, assim, seguindo o caminho, porque como Rita, assim, perfeitamente localizou a gente, assim, na situação desses pacientes, nas questões respiratórias. Então, para mim, vai ficar muito mais tranquilo falar para vocês sobre a parte da gastroenterologia pediátrica. Então,
Vamos lá começar. Vamos ver se vai passar, né? Pode travar. Ih, deixa eu ver se passa por aqui. Pronto. Vocês estão vendo? Não, estou lhe ouvindo bem. Ele está meio que atrasando. Não, para mim já está aqui a tela. Tá, né? Eu acho que a apresentação que ela é um pouco pesada. Vou começar falando, eu acho que vai chegando, vai aparecendo. Então, eu organizei em tópicos, na verdade, tópicos só para vocês se localizarem do que eu estou querendo dizer, mas todos voltados para o paciente, para a família do paciente, as indicações na prática pediátrica e as indicações no paciente com necessidades especiais. As contraindicações, né, as opções de vias alternativas de alimentação, então isso em relação às vias alternativas. O processo de realização, de indicação, tanto em relação ao paciente quanto em relação à família, o segmento multidisciplinar, por fim, as conclusões. Então, o paciente, se vocês tiverem com algum problema, vocês me dizem que eu tento desacelerar. O paciente que necessita, né, de dieta enteral é aquele paciente que tem ingestão insuficiente. Basicamente, esse é um dos princípios básicos, né, que a gente precisa dar um suporte do paciente que precisa de uma alimentação de via alternativa. Então, o que eu vou falar aqui adiante vai ser muito em torno dessa necessidade de via alternativa, porque essa é a grande questão em torno desses pacientes do ponto de vista gastroenterológico. Eu vou mostrar também que eles têm algumas questões em relação à constipação, ao refluxo, mas tudo gira em torno da necessidade da via alternativa. Porque quando eles apresentam as outras questões, ficam muito próximas do âmbito normal, assim, do quadro geral da pediatria, mas quando isso está associado à não possibilidade de alimentação autônoma, por conta própria, por via oral, ou seja, a necessidade de uma alimentação não oral, esses pacientes, eles realmente a gente precisa olhar com eles de uma maneira diferente. Então, o paciente que necessita de uma dieta enteral é aquele paciente que tem uma ingestão insuficiente. Então, ele não alcança 60% a 80% das necessidades individuais por mais de 5 dias em mais de um ano, ou por mais de 3 dias em menos de um ano. Então, assim, na verdade, é muito estreito. Então, é muito rápido que você indica por ingestão insuficiente. E isso a gente vê na prática, por exemplo, com os pacientes com fibrose cística. Rapidamente, a gente chega a uma indicação de dieta de nutrição enteral e de via alternativa para esses pacientes, porque muitas vezes a gente vai fazer as contas e eles não conseguem ingerir o suficiente, se alimentando pela boca do que eles precisam, do ponto de vista metabólico, pelo gasto metabólico deles. No paciente com necessidade especial, seja ele cadeirante, seja ele com comprometimento muito grave, isso é um ponto importante. Então, às vezes, o paciente mastiga, engole, mas ele não consegue o suficiente do ponto de vista calórico para fazer ele ganhar peso e ter um crescimento adequado para a idade, ou adequado para aquela patologia que ele tem. Então, é aquele paciente que tem aquela falência do desenvolvimento, né? No caso do desenvolvimento ponderostatural, tempo de mais de 4 a 6 horas por dia para receber a dieta, e também uma opção de tratamento dietético na doença de Crohn, nas intolerâncias alimentares e nas doenças metabólicas, como a glicogenose. Então, a glicogenose, inclusive, é algo aqui que já virou um consenso,
é que os pacientes, uma vez diagnosticados com glicogenose, ele automaticamente ganha uma via alternativa. Isso faz com que, quando ele fique gripado, quando ele está naquele período, por exemplo, do pré-escolar, que fica várias horas sem apetite, a mãe tenha, mesmo ele sem querer se alimentar, a família tenha como alimentar ele por uma via alternativa. Então, de rotina, a gente faz de rotina gastrostomia nesses pacientes com glicogenose. Então, isso aqui é para você ver que o paciente pode ser não só de necessidades especiais, pode ser o paciente fibrocística, pode ser o doença de Crohn, que está com muita inflamação e não consegue se alimentar bem por via oral. Por exemplo, a gente tem um paciente que tem uma estenose de esôfago e ele não consegue passar a dieta por via oral. Atualmente ele está sem via alternativa, porque a família tirou, mas ele tem indicação absoluta de uma gastrostomia. E as intolerâncias alimentares, por exemplo, quando ele não tolera o sabor da fórmula. Então, a gente acaba fazendo uma sonda nasogástrica, uma sonda nasointeral, dependendo da questão. Então, pensando nisso, existe um consenso de 2017 da Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica falando sobre essas orientações em relação à alimentação via enteral. Então, a ESPGHAN, ela recomenda que durante a alimentação enteral, recomenda usar a alimentação enteral em casos de alimentação ineficiente ou insegura, preferivelmente antes do desenvolvimento da desnutrição. A gente facilmente consegue colocar em prática essa recomendação, por exemplo, lá no C3I. Como as doenças do C3I são doenças evolutivas, a gente, uma vez dado o diagnóstico da doença, a gente sabe que aquele paciente vai passar por etapas em que ele vai chegar num ponto que ele não vai mais conseguir só na dieta voluntária, por vontade da criança, pela alimentação dada pela família, ele vai conseguir se manter nutrido. Então, é um paciente que a gente, em determinadas doenças, como as acidemias glutáricas, a gente já indica precocemente uma via alternativa de alimentação. E aí vem a questão da família, né? É uma grande questão, e inclusive, assim, é um enfrentamento difícil para nós médicos, né? A gente conversar e esse momento de falar com a família é algo que é bem desafiador, tanto para o médico e para a família também escutar. Então, a gente, às vezes, com o passar do tempo, principalmente lá no C3I, eu aprendi que às vezes a notícia tem que ser dada lentamente. Um lento não que dure anos, meses, mas um lento com consultas frequentes, e cada consulta a gente vai trabalhando a questão da via alternativa. Porque algumas vezes na inexperiência de dizer de cara que vai precisar de uma via alternativa para a família é um choque muito grande e elas desaparecem. E quando elas voltam com a criança muito desnutrida, muito comprometida. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a reconhecer essas famílias e saber ter essa conversa. E já existe muito trabalho falando sobre isso. Colocando o ponto de vista da família. Então, muitas falam que é uma decisão difícil. A mãe que não alimenta seu filho é uma sensação de fim, de comer pela barriga, de falha e de morte. E eu acho que essas duas primeiras são as frases que a gente mais escuta. Para a mãe é muito frustrante, porque na cabeça dela ela não vai alimentar, ela não vai mais colocar a colher na boca da criança, ela não vai mais fazer a mamadeira dele. E ela demora a entender que ela preparar o alimento e passar o alimento pela gastrostomia, também ela vai estar alimentando, mas não é do jeito que ela foi programada, pensada, ela aprendeu, ela foi alimentada, ela alimentou os outros filhos dela. Isso é extremamente difícil, e a gente, quando consegue enxergar isso, a gente entende muitas vezes a negativa da família de fazer a gastrostomia. A outra questão é que muitos, eu vou dizer assim, acho que 80% dos pacientes que a gente atende, eles encaram como fim, como terminalidade. E para muitos não é.
Para muitos é qualidade de vida, é uma visão diferente. Eu sempre digo para eles que a gente vai cuidar do paciente agora. É a maneira que a gente tem de cuidar dele, não porque ele está indo embora, não porque ele tá morrendo, porque a doença não tem mais o que fazer. Mas as famílias imediatamente acham que está chegando ao fim da vida da criança. E muitas fogem, desaparecem, passam 1, 2 anos sem aparecer na consulta. Então, tem relatos nesses trabalhos falando que foi a pior coisa feita para uma criança. Era horrível ir olhar e lidar com a pior coisa que já experimentamos em nossa vida. Mudou nossas vidas. Foi um impacto enorme, tão permanente para ela. Era um buraco nela, como um espaço no seu abdômen. Quer dizer, o modo que eu a tocava, a tratava e a sua posição mudaram. Tudo mudou para nós. Esse trabalho fala muito dessas impressões. Mas a gente vai vendo assim, sim, mas é tão difícil, como é que a gente continua colocando? Como é que a gente continua indicando, né? Então, vamos seguir em frente para a gente chegar a essas respostas. Na verdade, a condição gastroenterológica, e aqui eu estou falando mais uma vez da via alternativa, porque eu acho que é a questão principal em termos de atendimento. Talvez não principal, tem muitas coisas importantes, mas talvez eu acho que mais difícil, que gera mais enfrentamento de qualquer equipe. Então, existe algumas questões com a criança e a criança com necessidades especiais. Então, questões que englobam a criança, a qualidade de vida e a questão física, a família, a questão logística e emocional. A emocional, muitas vezes, para não colocar e para não fazer a gastrostomia, né? Mas a logística, muitas vezes, elas não entendem que isso dá qualidade de vida e permite, por exemplo, que aquela mãe ou aquela avó, ela descanse mais, ela consiga ter mais tempo para fazer outras coisas com a criança, ela consiga ter mais tempo até para trabalhar e para ter uma qualidade de vida ou financeira melhor para aquela família. Para os pais, eles têm a questão do estresse, né, do cuidar, mas isso leva a alterações no relacionamento intrafamiliar, como naquele próprio texto que aquele relato fala, e a questão do relacionamento pais e crianças. E isso é bem importante porque muitas vezes só a mãe encara o cuidar das vias alternativas. O pai, ele não consegue olhar, ele não consegue mexer, e aí a mãe, por sua vez, também pode ficar sozinha nesse momento. Então é importante, no momento de que a gente está trabalhando isso, chamar o pai também para ele participar da decisão. No mundo ainda tem muito estigma, né? Tem gente que não gosta de olhar, tem gente que acha que a criança é pobrezinha, que ela tá sofrendo demais, tem pena, um sentimento ruim de pena, e às vezes isola, mas por outro lado, pode melhorar na socialização, porque você cobre, às vezes não fica, por isso se você coloca uma gastrostomia, não fica uma sondinha no nariz. Então, tem toda essa questão envolvida. E no sistema médico, existe uma questão que envolve tanto a questão da comunicação, do momento do trabalho da equipe, mas também que não está aqui a questão envolvida no melhor cuidar da equipe médica. Por exemplo, uma grande coisa que a gente vê de diferença é quando alguns pacientes que convulsionam, eles estão sem a crise controlada, e quando a gente consegue ter uma via de alimentação melhor, a mãe consegue administrar as medicações também, e ele compensa. Então, isso para a equipe também, a gente fica com o paciente mais compensado, mais organizado. Então, na verdade, esse círculo aqui, ele fala de muitas coisas sociais, mas se a gente vê, tem muitas questões médicas envolvidas, porque uma coisa leva a outra. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre essa questão na criança com necessidade especial, e aí eu digo qualquer necessidade, não só as neuropatias, mas também as outras patologias, como eu já falei antes, existem questões que a gente deve ser considerada, né? Questões que envolvem tópicos da criança,
como benefícios e possíveis complicações que precisam ser ditas e esclarecidas. A família cobra depois para você quando não dá certo, quando dá certo. Então, eu costumo ser bem clara, bem sincera, que os primeiros dias podem ser complicados e me coloco à disposição para acompanhar o processo, com consultas frequentes no ambulatório. Planos para estimulação oral, eles devem continuar, então elas não podem abandonar a fonoaudiologia. E planos para a socialização, né? Essa criança tem que ser capaz de voltar para a escola e ter uma escola que possa receber essas crianças e que possam dar assistência quando a mãe não estiver junto. Os tópicos dos pais é o significado da alimentação que eu já falei, a logística, né? Então a gente tem que levar em consideração com eles a questão financeira, qual dieta, como vai administrar, se ela consegue ir na prefeitura, se ela não consegue. A questão do descanso, né? Quem vai fazer, quem não vai fazer, mas também alegar que a família vai ter mais tempo, porque em vez de ela passar 2 horas tentando colocar uma colher na boca, limpando, vendo o que escorre e tentando colocar de novo, ela vai aplicar em meia hora, ela vai conseguir colocar em meia hora com gotejamento, por exemplo. E os cuidados, que na verdade no começo exigem cuidados tipo curativo, ou quando é uma sonda nasogástrica, precisa estar trocando a sonda com mais frequência. Também tem que levantar, como eu já falei, as preocupações dos pais, você tem que estar disposto para as dúvidas, né, as questões. E os tópicos familiares, os potenciais impactos nos parentes, principalmente nos avós, as avós, a realidade da gente é que a gente tem muita avó que ajuda a cuidar dessas crianças. E elas precisam participar porque elas têm uma responsabilidade grande com essas crianças, porque as mães trabalham e muitas vezes deixam com elas. E as reações antecipadas da família e dos cuidadores, a gente tem que preparar todo mundo para isso. Então, não é simplesmente uma conversa, e aí eu volto àquela história de que às vezes é um encontro, 2 encontros, 3 encontros para a gente concluir a indicação de uma via alternativa. Lógico que isso eu estou falando de nível ambulatorial, né? Quando há uma necessidade do paciente internado, a situação é um pouco, às vezes, mais rápida, né? Mas depois isso tem que ser trabalhado. Então, a gente agora está fazendo o caminho inverso e voltando para as indicações. Então, eu falei como indicar, e agora eu estou falando as questões das indicações, e logo em seguida eu vou falar as questões dos problemas que podem estar associados com isso, que existem nos pacientes com necessidades especiais. E aqui, apesar de eu ter citado pacientes com doença de Crohn, paciente com intolerância alimentar, a gente vai localizar no paciente com necessidades especiais. Então, existem várias indicações, eu já falei algumas, mas em particular aqui o paciente com paralisia cerebral, na verdade, esse nome, apesar de ser usado por alguns profissionais, em alguns termos, alguns artigos, eles colocam ainda, principalmente em língua estrangeira, mas a gente usa comumente aqui a orientação da maioria das pessoas que trabalham com esses pacientes é que usem, no caso de encefalopatia crônica não progressiva. E os pacientes disfásicos que têm alguma encefalopatia crônica não progressiva, por exemplo, ou no caso lá do C3I, aí eu vou sempre ter que falar sobre isso, porque é a minha realidade, os pacientes também com encefalopatias progressivas, né, por síndromes metabólicas, então essa situação aqui. Mas vejam que nossa realidade pediátrica, a gente vai se deparar com muitas possibilidades de indicação. E algumas mais difíceis, algumas mais fáceis de indicar, algumas com conversas mais fáceis com a família. Chama atenção o paciente com fibrose cística, porque as famílias elas já vêm lá na pneumologia, com Patrícia, com o Murilo, eles já conversam bem com a família e as famílias já vêm bem convencidas da necessidade. Então, a gente tem o trabalho é melhor nesse sentido, da gente conseguir indicar de uma maneira mais tranquila com a família e eles aceitarem bem.
mas tem algumas outras patologias e principalmente os pacientes com encefalopatia crônica não progressiva, que é bastante difícil para esse processo de indicação e de aceitação da família. Então, aí, a gente, andando um pouquinho para trás, a gente vai agora para o cenário desse paciente. Porque, assim, na verdade, se a gente olha para um paciente com necessidade especial, com uma encefalopatia crônica não progressiva, por exemplo, por hipóxia, muitas vezes, a gente facilmente indica. Eu acho que só o olhar do pediatra, aquela visão de crescimento e desenvolvimento do pediatra, você olha, esse menino não está bem. E facilmente você se convence que ele precisa. Mas, a partir dessa indicação, muitas vezes a gente se vê com um paciente que tem outras questões envolvidas com aquela necessidade tão clara. E aí, essa a dificuldade. A dificuldade de encarar a família é uma dificuldade comportamental social, mas existe também a dificuldade médica. E isso é importante que a gente tenha em mente para poder seguir adiante com o seu cuidado desse paciente, né? Então, o cenário desse paciente são pacientes que a ingestão barreiras à ingestão oral adequada, elas são relacionadas à disfunção neurológica de base. Então, cada disfunção neurológica que ele tem, ele vai ter uma característica específica. E quando a gente está com o paciente, por exemplo, com encefalopatia crônica por hipóxia, essa realidade ela já é bem estabelecida e muitas vezes até mais fácil de estabelecer. Mas, recentemente, a gente teve os casos de microcefalia por Zika. E com o tempo, com o trabalho de muita gente, lá no HC o pessoal publicou muito sobre isso, estudaram essas crianças, a gente vê que eles, por exemplo, não se comportam como esses pacientes de hipóxia, né, que sofreram hipóxia. Assim como lá no C3I, os pacientes com as diferentes doenças metabólicas, eles não têm o mesmo comportamento. Então, por exemplo, no C3I tem a síndrome de Pelizaeus, que eles fazem uma disfunção vagal importante que impede o esvaziamento gástrico. Então, a fazer a gastrostomia nesses pacientes, eles levam a quadros de vômitos, de intolerância aos alimentos, então é muito difícil. E antes disso, são pacientes que já vomitam muito, têm muito refluxo, porque faz parte da doença ter isso. Então é importante ter essa noção da disfunção neurológica de base. O sistema nervoso entérico, que é o cérebro do intestino, a gente tem que lembrar que existe autonomia e neurônios com autonomia no sistema nervoso, mas ele tem uma ligação direta com o sistema nervoso central e isso faz com que pacientes que têm um comprometimento importante ou que, por exemplo, estão tomando muito anticonvulsivante, eles possam ter repercussão no trato gastrointestinal, tanto em questão da via alternativa de alimentação, quanto em questão as outras alterações que a gente vai ver mais adiante. Muitos deles têm refluxo gastroesofágico porque não sentam bem, né, não têm a postura de sentar, porque às vezes tomam medicações que impedem o esvaziamento gástrico e outras vezes pelo próprio tipo de alimentação predominantemente líquida que favorece o refluxo, né? E lembrar do caráter progressivo, que eu já falei. Então, enxergando, né, esse paciente, como eu já falei, os pacientes com necessidades especiais, a gente também tem que lembrar dos medicamentos que eles usam. Anticonvulsivantes, estimulantes, relaxantes musculares, corticosteroides, antibióticos frequentes, como a Rita falou, né, dos quadros infecciosos e respiratórios que são tão importantes neles. Isso tem consequência para a gente. E isso faz com que esses pacientes tenham repercussões no trato gastrointestinal, tanto em questão à alimentação, mas também em questão às outras patologias, às outros sintomas que a gente vai ver mais adiante. Então, aqui,
falando desses sintomas, são pacientes que frequentemente chegam ao ambulatório com queixas de vômitos e náuseas. Então, são comuns. A causa de base, né, da neuropatia, isso influencia, então muitos deles têm dismotilidade. Alguns fazem vômitos pelo próprio refluxo, a questão de posicionamento, o tipo de fórmula ou da dieta. Então, muitas famílias, eles tomam leite o dia todo e leite integral, o que faz com que o esvaziamento gástrico seja extremamente lentificado. Presença de medicações, como eu já falei, constipação, porque uma vez que ele toma, ingerem alimentos, basicamente, uma dieta basicamente láctea, não andam, tomam muito anticonvulsivantes, a constipação vai ser uma realidade para esses pacientes, ou questões de cirurgias frequentes, né? Lembrar que náusea nem sempre é refluxo, pode ser mecanismo central ou mecanismo como esses pacientes de síndrome de Pelizaeus, que é um grande exemplo. É uma questão de função, de alteração vagal e que precisa ter um tratamento específico para isso e não só tratar o refluxo. E reconhecer a causa é importante, porque, às vezes, por exemplo, você faz um diagnóstico de refluxo nesses pacientes, mas, na verdade, ele não tem só um refluxo, só um retorno, ou um refluxo como lactente, que não tem neuropatia, por exemplo, faz. E aí você faz uma fundoplicatura e todos ficam frustrados, porque, na verdade, não vai resolver. Muito pelo contrário, às vezes pode simplesmente piorar a situação, porque ele fica com a sensação do vômito e não consegue vomitar, porque a cirurgia estreitou a passagem, né, do estômago, do esôfago para o estômago. Ainda nesses pacientes, existe uma questão que é relacionada ao suporte nutricional, né? Então, são pacientes que precisam de uma avaliação com especialista em nutrição pediátrica, então essa parceria com a nutrição é importante. Lá no INIP, tanto no CETREM quanto na nutrição pediátrica, lá em cima, no primeiro andar, é uma equipe que tem bastante experiência com esses pacientes, porque eles conduzem tanto na enfermaria quanto no ambulatório, mas precisa avaliação de peso, de padrões de alimentação, presença de refluxo ou constipação e comprometimento da saúde óssea. Todas são questões que precisam ser avaliadas. Frequentemente, esses pacientes têm muita dor por deficiência de vitamina D, que é algo bem presente no paciente com neuropatia e que eles precisam de reposição de rotina. E eles fazem muita dor óssea associado à deficiência de vitamina D. Precisa de uma análise detalhada da ingestão, proteínas, líquidos, calorias e fibras. Isso tem que ter uma certa paciência, porque se a gente perguntar para essas famílias, aí ele come direitinho? Ele come muito bem, ele come o prato todinho, porque, por incrível que pareça, às vezes eu falo isso lá no ambulatório e ninguém acredita. E aí eu peço para perguntar para a família e depois checar. A maioria das famílias de pacientes especiais, eles têm tanto trabalho para cuidar que o referencial dele de se alimentar bem é o prato vazio. E não se a criança ingeriu ou não. Se você fizer uma pergunta um pouco ao contrário, você pergunta assim, quando ele come, a comida escorre, ou quando ele come, a fralda que você limpa ele fica cheia, fica pesada, aí fica. Aí a resposta vem de imediato, fica. Então, na verdade, o prato esvazia, mas ele perde muita comida. E aí a gente não entende, porque uma criança que esvazia o prato não engorda. Mas, na verdade, ela não consegue ingerir, porque ela não fecha a boca, ela não faz vedamento labial. Então, o tempo da dieta nisso também é importante, porque dietas demoradas são associadas com dietas pouco calóricas, porque tem uma hora que você não consegue, demora tanto que você não consegue oferecer aquilo que a criança precisa. As condições socioeconômicas e comportamentais também, e lembrar da espasticidade e distonia desses pacientes que têm um gasto calórico muito maior, né, com isso.
O paciente com agravo cerebral, então, se a gente for resumir, ele, em relação à alimentação, o processo em si de alimentação, ele tem 3 questões importantes. Eles são disfásicos, muitos deles têm doença do refluxo gastroesofágico ou alterações características e que levam ao refluxo característico desses pacientes, e transtornos alimentares. Inclusive, é muito frequente nesses pacientes a ruminação. E isso, tem paciente que rumina a ponto de não conseguir dar conta de manter aquele alimento no trato gastrointestinal, no estômago e no intestino, e esse alimento ser absorvido. E aí ele começa a não ganhar peso de tanto que ele rumina. Então, a ruminação é algo bem frequente no paciente com agravo cerebral e, às vezes, a gente não considera, porque a mãe diz que ele bota, leva para a boca e depois engole, mas, na verdade, isso pode gerar risco de aspiração e um comprometimento nutricional importante. Lembrar que as doenças gastrointestinais mais frequentemente que têm impacto na dinâmica da alimentação e que afetam a ingestão da dieta em crianças com agravos neurológicos são a disfagia e o refluxo gastroesofágico. Então, essa situação aqui que eu já falei antes. A constipação também é uma complicação frequente e um quadro grave e tem impacto nos hábitos alimentares devido à dor abdominal, náuseas e vômitos. Então, assim, eu estou voltando um pouco, a gente começou falando sobre via alternativa e eu falando disso porque era o impacto o problema que a gente mais frequenta, que a gente mais enfrenta nessas crianças. E aí a gente vai abrindo o leque e vendo o que é que tem por trás de uma criança disfásica, de uma criança que precisa de uma via alternativa. Então a gente vai enxergando as outras questões associadas nessa criança e que frequentemente estão presentes também e que a gente precisa tratar. Então aqui a gente já viu o refluxo e a constipação. Então, e a disfagia, né? Então, falando um pouco da disfagia, ela ocorre devido a uma falha de uma das fases envolvidas no processo de deglutição, ou a fase oral, ou a faríngea, ou a esofágica, ou todas, dependendo da criança. Então, tem crianças que elas comem, praticamente a mãe ela faz um funil com a boca, ela despeja o alimento na boca da criança, levanta a cabeça e espera que ele desça por gravidade. E aí vem o perigo, porque como todos os reflexos de proteção estão comprometidos, esse paciente pode facilmente aspirar ou fica fazendo microaspirações. O trato gastrointestinal da boca do duodeno é a parte do trato gastrointestinal mais gravemente afetado nas crianças com agravos cerebrais, devido à grande densidade de inervações extrínsecas que são lesadas. Então, aquela história que falei lá, existe o sistema nervoso próprio, né, do trato gastrointestinal, mas a comunicação é constante com o sistema nervoso central e as lesões nessa comunicação, tanto no sistema nervoso central ou como no trato gastrointestinal, faz com que haja um comprometimento do trato gastrointestinal, principalmente no superior. E isso é importante também, inclusive, porque eles podem, em processos crônicos e pacientes já muito graves, eles podem entrar em falência mesmo intestinal e a gente não conseguir mais alimentar eles devido a esse comprometimento neuromotor importante. A disfagia, ela pode acontecer tanto em agravos cerebrais precoces como em tardios. E a disfagia orofaríngea, que é a falha na fase oral e faríngea, é um dos maiores fatores envolvidos na etiopatogênicos e da dificuldade em gestão dessas crianças. Então, geralmente, são alterações orais e da deglutição. Então, alguns têm alteração de sensibilidade, mas a maioria tem alteração de coordenação na hora de deglutir. Mas estão presentes em graus variáveis, mas estão presentes. O refluxo é bem frequente, ocorre em 75% do caso, mas é como eu sempre estou falando desde o começo, nem tudo é refluxo e a gente tem que ter um olhar diferenciado para o refluxo dessas crianças. A etiopatogênese desse refluxo são pela desmotilidade esofágica, então faz o conteúdo ficar voltando. Alguns pacientes com uma frequência até importante têm hérnia de hiato, muitas vezes por aumento da pressão mesmo abdominal, por postura.
uma posição supina prolongada, uma desmotilidade do antro duodenal, e isso nos pacientes com hipóxia a gente vê de forma bem evidente. O aumento da pressão intraabdominal, como eu falei, secundária à espasticidade, escoliose e convulsões. A escoliose a gente vê bastante e eles comprometem a cavidade abdominal pelo desvio da coluna e faz com que o conteúdo abdominal seja empurrado para cima, levando à formação de hérnia e dificultando o esvaziamento gástrico. E dificulta a ponto deles não terem janela endoscópica para fazer uma gastrostomia, por exemplo. E as convulsões, alguns pacientes fazem convulsões assim de hora em hora, o tempo todo, e faz com que eles fiquem fazendo espasmos e dificultando e provocando, aumentando a pressão intraabdominal e provocando refluxo. Os sintomas são os vômitos e as regurgitações, e o sinal é a aversão e a recusa alimentar. Alguns pacientes sentem dor, e como eles não conseguem falar, muitos deles, então eles começam a apresentar recusa alimentar pela dor. E a complicação são esofagites, úlceras e estenose. Então, às vezes que eu mais vi, por exemplo, o esôfago de Barrett foram nos pacientes com neuropatias crônicas pelas esofagites crônicas que eles fazem, né? Então, é bem importante. Seguindo aqui, alguém queria perguntar alguma coisa? Eu vou falando, eu me empolgo no assunto e vou seguindo. A aula é um pouquinho longa. Vou seguir aqui. Então, em algumas situações específicas, antes eu estava falando de uma forma geral, né, os sintomas aparecendo de uma forma geral nesses pacientes, e agora, de uma forma mais específica, algumas doenças têm as suas particularidades, e faz a gente direcionar o pensamento tentando localizar no que aquela doença, no que aquela alteração pode oferecer do ponto de vista gastrointestinal. Então, na encefalopatia crônica não evolutiva, são os pacientes que a gente mais conhece, na verdade, eles são os que a gente encontra mais frequentemente, né, tem esse diagnóstico mais frequente. Então, o que a gente vê são lesões cerebrais estáticas, não evolutivas, né, afetando o desenvolvimento, a postura, o tônus que pode ser aumentado ou diminuído. Lembrando que muitos pacientes com hipóxia, e Rita falou sobre isso, muitas vezes eles têm uma compreensão preservada. Então, eles entendem, eles podem até não falar, mas eles entendem, muitos entendem o que a gente fala. E eles têm vontades, eles estabelecem uma comunicação com a mãe, principalmente com a mãe, e que a gente, como médico e como desconhecido, às vezes não consegue entender, mas eles se entendem completamente. E isso implica em muitas coisas. Implica tanto na questão da vontade do paciente, né, da comunicação, ele precisa, às vezes eles são adolescentes ou são escolares, então precisa ter precisa ter um respeito por esses pacientes, nesse sentido, porque eles estão entendendo, assim, não me entendo mal, respeito por todos os pacientes, mas nesse caso, às vezes a gente esquece que eles estão entendendo, que eles compreendem a conversa da gente e que a gente precisa também preservar e cuidar disso também. E a outra questão é que essa comunicação e esse trato entre a mãe e a criança, ele vai ser prejudicado em algumas intervenções que você vai fazer. Então, você tem que ter cuidado com isso. E uma das coisas é, essa mãe se comunica com esse paciente, alimentando esse paciente. E aí, voltamos à questão das vias alternativas em que isso pode estar interferindo. Eles têm comprometimento da visão, da comunicação, da fala, da cognição e do comportamento, mas em graus diferentes que vão variar de acordo com a extensão do comprometimento. Mas o paciente com a hipóxia, inicialmente, de partida, ele tem um comprometimento motor. A disfunção neuromuscular do sistema nervoso entérico são fatores agravantes, como a gente já estava considerando,
eles podem ter comorbidades, e aí a gente volta para aquele quadro clínico, e que neles a gente vai ver bem claro, há um derramamento de comida ou de líquidos durante a alimentação por comprometimento motor alto, refeições demoradas, tosses e engasgos durante a refeição, infecções respiratórias recorrentes, o refluxo e o refluxo nasal da faringe posterior. Esses são alertas e que é aquele paciente que ele é um paciente que não está usando a via oral para se alimentar de maneira adequada e ele está em condição de risco. Baseado nisso aqui, você já tem como indicar e como começar a pensar numa via alternativa de alimentação, porque todas essas condições são riscos, tirando aqui a questão do refluxo, são riscos importantes e condições que limitam a alimentação por via oral desse paciente. Na meningomielocele pode não parecer, porque a gente imagina que é uma lesão, na maioria das vezes, lombar, mas quando ela tem associação com a síndrome de Chiari, a tipo 2 principalmente, esses pacientes evoluem com um quadro, com um comprometimento neurológico importante, principalmente porque a herniação, né, do tronco, e isso faz com que eles tenham episódios de apneia central e alterações de disfagia, com alteração de sucção, deglutição e respiração prejudicado, impedindo essa coordenação, levando um grande risco de aspiração. Então, são pacientes que têm traqueostomia e gastrostomia, muitas vezes eles recebem alta já tanto com a traqueostomia quanto a gastrostomia, e a lesão toracolumbar pode levar a uma cifescoliose grave e leva a aquelas dificuldades alimentares relacionadas à postura, posicionamento, à anatomia do trato gastrointestinal e a possibilidade de refluxo. Então, mesmo quando é só a meningomielocele, pode acontecer essas alterações. Ainda, bem frequente nos pacientes da gente no IMIP, porque a gente é referência para tratamento das fendas, então a fenda palatina e os pacientes com microagnatia, eles têm uma posição de língua alta e anormal, e aí a sequência de Robin é um exemplo. Eles têm uma posição da mandíbula e a língua que é frequentemente associada à redução do tônus e à fraqueza da musculatura facial, atrapalhando a alimentação e fazendo com que eles tenham uma ingestão calórica muito menor do que eles precisariam. O aumento do risco de obstrução e aspiração, e é uma indicação precoce de gastrostomia para esses pacientes. E assim, uma vez a gente vendo todas essas condições que parecem simples, mas a gente, quando vai ver um mundo, né, uma realidade totalmente diferente da rotina da pediatria, uma vez indicado, a gente precisa fazer uma avaliação clínica, mas que também a indicação é muito mais clínica e a dificuldade é muito mais da indicação do que do processo de realização. Porque essa avaliação clínica vai de acordo com a doença de base da criança e necessidades, por exemplo, de afastar a infecção, malformações associadas, quando ele tem alguma doença de base que leve associadas a malformações. Biópsias, quando tem condições gastrointestinais de queixas, que pensem numa doença eosinofílica, na doença celíaca, mas isso não é comum. E alterações, avaliação nutricional também, porque muitas vezes esses pacientes têm comprometimento nutricional, que faz com que a gente tenha que ter um plano para fazer uma reabilitação nele, do ponto de vista nutricional, e para isso a gente precisa de avaliação laboratorial também. Esse artigo aqui, ele traz a questão da alimentação colocada no contexto do paciente neuropata. Então, um paciente que tem queixas gastrointestinais e que precisa de uma via alternativa de alimentação, porque a alimentação oral ela não está sendo suficiente. Então, olha aqui, eu vou só resumir aqui quando ele não precisa, ele não tá ganhando peso, ele não está crescendo, mas quando você faz a avaliação, não é necessário uma alimentação não oral, que eles chamam, e aí você vai fazer toda aquela avaliação de nutrição, de
ou de perdas, né, de síndromes de má absorção, que a gente conhece na avaliação do dia a dia do paciente que não está ganhando peso. Mas uma vez que ele tem necessidade de uma alimentação não oral, você vai se localizar em todas essas questões que eu já falei. E isso se resume a ele ter refluxo, vômitos, aspiração. Se ele não tem, você pode começar com um tubo, uma sonda gástrica. Se ele tem, você vai pensar numa sonda jejunal ou uma sonda gástrica com procedimento antirrefluxo, no caso, se você vai fazer uma gastrostomia. Se ele não tem essas questões, aí, mais uma vez, você vai para a resposta de um tubo nasogástrico, e aí você vai para toda a questão que eu falei já no começo, que é a situação com a família, a conversa com a família, o contexto familiar, social, econômico. Se essas questões foram resolvidas, você vai seguir adiante na indicação. Caso contrário, se você optou por fazer aqui essa questão também de adequação depois, uma vez que você coloca a sonda, da alimentação dele, e uma vez que você não consegue resolver, você volta para aquela investigação de má absorção. Raramente a gente precisa chegar nessa fase aqui, porque muitas vezes a questão envolve mesmo as limitações da criança, e uma vez que você coloca uma via alternativa e trata as questões relacionadas ao refluxo, à constipação e aos vômitos, os vômitos não refluxo, você consegue com que esse paciente se restabeleça do ponto de vista nutricional. E aí vem as questões, né? Existe uma grande questão, principalmente lá no IMIP, que é a dos procedimentos anti-refluxo, porque isso implica em ter um procedimento cirúrgico que necessita de UTI. Então, muitas vezes há um atraso na realização de gastrostomias, por exemplo, porque o paciente fica esperando a cirurgia anti-refluxo. Na verdade, a Sociedade Europeia ela recomenda que um paciente não faça de rotina um procedimento antirrefluxo no momento que coloca a via alternativa. Por quê? Porque isso pode levar a um aumento da morbidade, porque, na verdade, você, em vez de fazer um procedimento simples, você faz, inclusive, uma incisão maior, e isso é mais, com um tempo cirúrgico maior, que é mais associado com complicações pós-operatórias. Então, frequentemente, esses pacientes precisam de procedimento antirrefluxo. Fazer concomitante não impede de complicações respiratórias posteriores, então isso não diminui, só piora a situação, e pode expor necessariamente a complicações de cirurgias, como disfagia, dumping, essa síndrome de acúmulo de gás, né? E aí, uma vez a gente passando todas essas etapas, e eu espero que tenha conseguido localizar vocês, a gente chega na questão da discussão e do conhecimento das sondas, né? Uma vez que a gente opta pela necessidade de via alternativa desses pacientes e usar a via alternativa tratando as condições, as morbidades de um paciente com neuropatia, a gente tem que conhecer as possibilidades de vias alternativas que ele tem em termos de material mesmo, né? Então, eles usam sonda, a gente pode usar a sonda nasogástrica, a sonda nasinteral e uma gastrostomia com acesso intragástrico ou jejunal. Elas têm materiais diferentes e podem ser materiais mais flexíveis ou materiais mais rígidos, com trocas mais longas ou trocas mais frequentes. Mas o importante é a família conhecer bem e ter acesso a trocas, a ter acesso a uma enfermeira que possa dar assistência e que conheça essas sondas, para na hora que precisar ele puxar ou que ela tiver antiga e ela poder trocar. Lá no IMIP, tanto lá no primeiro andar como lá no CETREIM, existe uma prática de troca de sonda, tanto Danúzia como Gorete, Rô, lá no Rosângela, lá no CETREIM, elas têm uma programação, elas têm uma organização para dar assistência a esses pacientes quando eles precisam. Então, é só falar com elas que elas organizam a troca da sonda. A única sonda que elas não trocam é a interal,
porque essa Enteral é uma questão da farmácia, ela só libera para os pacientes internados. Aqui seria a sonda de gastrostomia de balão, que é a que a gente acaba usando mais. Aqui a entrada de alimentos e remédios, aqui para insuflar, e a que a gente comumente chama de aparador, que é justamente para ela não migrar toda para o trato gastrointestinal e ficar com uma parte para fora. Aqui um outro modelo que eles usam, essa aqui é com um anel de retenção, que ele faz tipo, ele entra, ele é flexível, então ele entra murcho e quando ele volta, ele faz tipo uma válvula. Aqui, ele tem essas elevaçõezinhas para não ficar comprimindo a pele, fazer isquemia. E aqui a parte que é parecida com a do de balão, que é para entrar o alimento, as medicações, e aí pode ter um lumen ou 2 lumens. Outra aqui de balão. Aqui o bottom é mais caro, o SUS não dá. Na verdade, o SUS não dá nenhuma dessas. O que acontece é que quando você faz endoscópica, a primeira vez, lá no IMIP, o Gustavo tem acesso a um kit, mas depois a família tem que fazer pedido de compra para as suas prefeituras, ou ela mesma compra, e o bottom não tem no SUS, então... Estão vendo aqui? O bottom não tem no SUS, e aí tem que ser compra ou pelas prefeituras ou pela família. Mas o bottom, ele é um grande avanço em termos de qualidade de vida, porque não aparece, as crianças não puxam, e é mais fácil para a mãe administrar, porque como ela é menor, ela dá menos complicação, mais fácil de limpar, então realmente é um bom investimento. Aqui, como elas ficam dentro do estômago, e os vários tipos, como elas podem ser aqui, é a de Foley, ela é uma adaptação, na verdade, né? Ela não é uma sonda mesmo de gastrostomia. Aqui a sonda orogástrica, que a gente vê muito lá no berçário, até porque as crianças maiores elas não toleram ficar por via oral, elas ficam nauseadas. A nasogástrica, ela tem um percurso maior, né? Mas todas vão se localizar no estômago. Tem que ter cuidado para não colocar muito baixa, para ela não migrar e virar enteral. E aí, uma vez que ela vier enteral, a dieta tem que ser diferente. E aqui, a sonda enteral, veja como ela se posiciona. O marcador radiopaco, para a gente saber onde ela terminou. E ela se posiciona num local bem mais baixo do intestino delgado. E aí, uma vez que ela está no intestino delgado, não está na câmara gástrica, você tem que fazer um tipo de dieta menos osmolar para não dar desconforto para o paciente. Aqui era um vídeo, mas eu não vou. Esse vídeo é difícil de passar, mas era mostrando como o endoscopista coloca. Então, ele aqui migra com o endoscópio, faz um corte por fora e coloca a cânula. E junto com a cânula, ela vai se encontrar com o dispositivo que vai pelo endoscópio e depois ele vai puxar a sonda que ele colocou e ela vai se prender com esse anel. E aí ele vai deixar ela para fora. É um procedimento bem rápido, bem fácil e pouco invasivo, porque o corte é mínimo, mas não faz a fundoplicatura. Então, se existe uma indicação de fazer a cirurgia de refluxo endoscópica, não é possível fazer. A via de alimentação jejunal, o posicionamento é mais baixo, e como eu já falei, por um tubo nasojejunal ou pelo nariz, ou um tubo jejunal quando você coloca pelo estômago, né? E posicionando ele no jejum. Você faz a introdução através da gastrostomia e você vai indicar em pacientes, é uma indicação rara, pacientes com vômitos recorrentes, aspiração de vias aéreas secundárias ao uso de tubo, refluxo grave em que não dá para deixar comida dentro do estômago e aqueles pacientes com gastroparesia, importante, que é bem comum, por exemplo, em pacientes que usam muitas medicações anticonvulsivantes.
E a gente não faz de rotina, inclusive a técnica cirúrgica, ela é mais específica, nem todo cirurgião pediátrico consegue fazer, e precisa de uma sonda específica também. E lembrando que como o posicionamento é baixo, toda a doença de intestino delgado ou grosso vai impedir que a gente coloque essa sonda. E se o paciente, por exemplo, tem vômitos graves ou em diarreia intratável, você também não vai colocar a dieta no intestino, porque pode piorar a situação desse paciente. E aí, tem algo que é importante pensar. Toda vez que a gente coloca uma via alternativa, isso acontece muito nos pacientes internados, todo mundo imagina que colocar no intestino vai facilitar o processo, porque ele já vai estar lá para absorver. Na verdade, a gente precisa do estômago para absorção, para um mecanismo fisiológico de acidez, de chegada, de estímulo do pâncreas. Então, uma vez que você tira o estômago da história, você interfere a fisiologia daquele paciente e interfere a absorção. Então, colocar enteral não está facilitando, e sim está atrapalhando. O mais fisiológico é se você vai colocar uma sonda, se você vai já deixar o paciente fora do normal, que é se alimentar pela boca, você coloque pelo menos no estômago. Você vai ter mais extensão de absorção, você vai ter o estômago, que é importante na absorção, e ainda vai ter a câmara gástrica, que vai fazer com que ela é feita para acomodar alimento. E o intestino não é, ele já recebe um alimento processado do estômago. E aí, pós-pilórico vai ser quando o esvaziamento gástrico está comprometido, quando tem aspiração, gastroparesia, obstrução gástrica. Então, são condições bem específicas. Quando a gente usa a via nasointeral, são indicações geralmente de urgência a curto prazo, por 3 meses, no máximo. Então, se você sabe que o paciente vai passar de 3 semanas e hoje está mais de 3 meses usando, você tem indicação de passar para gastrostomia. São tubos de silicone ou de poliuretano e aí você faz a troca a cada 4 a 6 semanas. Se é um tubo de polivinil, é de 2 a 3 dias. Na vida real, a gente estende mais um pouquinho. E as complicações são que a gente já sabe, né? Deslocamento, oclusão, irritação nasolabial, epistaxe, irritação faríngea. E a indicação de gastrostomia, como eu falei, passou de 3 semanas, 4 semanas, você já tem autonomia para indicar uma gastrostomia para essa criança. Sem discussão, não há discussão quanto a isso. A gastrostomia percutânea, que é o PEG, que a gente chama, é segura e conhecida. Com as crianças com menos de 6 quilos tem mais complicações, mas ela é muito mais prática, as famílias aceitam melhor. E lá no INIP, Gustavo, ele faz há muito tempo e com bastante cuidado. A gente tem um índice assim, de sucesso, de bons resultados muito grande. A gastrostomia cirúrgica por laparoscopia permite a visão do estômago, permite fazer a fundopicatura e é indicada, por exemplo, em situações quando eles têm desvio da coluna importante, que não permite ter uma janela para para fazer o corte e passar a sonda pela endoscopia. Então, o método de escolha deve ser realizado individualmente, de acordo com as condições do paciente e os procedimentos necessários. Está terminando já, minha gente, é muita coisa. Mas a ESPGHAN, esse artigo, ele é bem interessante, porque ela coloca algumas orientações e alguns posicionamentos que facilitam o dia a dia da gente. Porque está escrito lá e bem claro. A gastrostomia está indicada em crianças em uso prolongado de sonda para receber dieta. A inserção da sonda de gastrostomia por via endoscópica não causa refluxo, isso é fato. O refluxo ele existe por outra causa, mas não foi a sonda que causou. É muito comum as pessoas falarem isso e dizer que a gastrostomia não funcionou. Ela não funcionou porque aquela criança tinha alguma condição que fazia ela não funcionar. Mas ela não foi ela que gerou o refluxo, a condição já existia. O uso profilático de antibióticos no procedimento reduzem a taxa de infecção. Gustavo costuma fazer cefalexina no momento. Em casos de perda acidental, a reinserção deve ser feita urgente, porque o orifício, o estômago fecha rápido, em questão de 6 horas está fechado.
E a família deve receber orientações sobre o manejo antes da alta e a sonda não deve ser retirada antes de 8 semanas. Por quê? Porque ela precisa fazer uma fístula, essa fístula precisa cicatrizar, e se você tira antes, você pode fazer com que esse paciente tenha peritonites, porque aí começa a cair, a fístula não está toda feita, pode cair na cavidade peritoneal, e é uma complicação importante. Mais uma vez, a gente volta fatores para considerar a inserção da sonda, né? Psicossociais, éticos, prognóstico, qualidade de vida. A família tem que estar, ela tem que consentir, ela tem que estar de acordo, e os status clínicos. Prognóstico é importante, às vezes um paciente com uma condição já muito deteriorada, já em condições de terminalidade, não vai ser o paciente que você vai criar essa condição, vai indicar uma gastrostomia. São situações e situações. Então, isso precisa ser analisado de forma bem cuidadosa. Os benefícios da sonda, né? Então, tem família, por exemplo, que ela pede para ficar com a sonda nasogástrica o tempo todo. Ela não quer, ela, não, doutora, assim tá bom, mas existem algumas, você pode pagar por isso, né? Então, quando você bota a gastrostomia, você tem menos deslocamento do tubo, o risco de aspiração é menor, a parte estética fica melhor também, porque não fica aparecendo, não fica machucando o rosto, é mais seguro, otimiza o trabalho da fonoaudiologia, né, para ela desenvolver a parte oral, porque isso precisa continuar para ele não engasgar com a saliva. O diâmetro é maior, que permite passar alimentos mais elaborados, inclusive dieta artesanal. A solução a longo prazo tem mais benefício do que custo. Menos interferência nas atividades diárias, inclusive eles podem fazer hidroterapia, tem materiais que cobrem para eles poderem fazer. Evita a irritação nasal, do septo, do rosto. Reduz a ansiedade na alimentação e reduz as complicações auditivas relacionadas com otite de repetição, que é muito frequente, e sinusite, que é muito frequente com as sondas. As indicações da gastrostomia, né, otimizar o estado nutricional e crescimento, evitar a desnutrição, manter a hidratação, as dietas, para eles tolerarem dietas que não são aceitáveis, né, não tem gosto bom. Descomprimir o estômago, isso é uma grande ajuda que a gente tem em pacientes, inclusive pacientes que já têm sonda, mas que entram em condições de terminalidade, então às vezes isso dá conforto para eles, porque a gente abre a sonda e descomprime. Melhora a adesão à medicação, garante alimentação segura e melhora a qualidade de vida. As contraindicações é coagulopatia e a interposição clara com órgãos, às vezes pode o cólon estar na frente anatomicamente, e peritonite. E as complicações da PEG, isso agora a gente fala da gastrostomia, é a perfuração gástrica. Já aconteceu de paciente estar tão desnutrido que na hora que foi colocar o estômago rasgou, abriu. Então, já teve casos disso. Fístulas gastrocólicas, a ruptura interna, a soltura do dispositivo, a peritonite, a pneumonia por aspiração durante o procedimento, o abscesso subcutâneo, sangramento, a gente está atualmente com uma criança com sangramento, a obstrução da saída gástrica, a faceite, a celulite necrotizante, o pneumoperitônio e essa síndrome que é do Buried Bumper, que é quando aquela rosquinha, ela entra, a pele cria em volta da rosquinha, daquela rosca e faz uma inflamação em volta, faz um processo. Então, é isso aqui. É relativamente frequente e o tratamento, você tem que dissecar esse tecido que está crescendo e soltar essa sonda e colocar outra para não ficar fazendo processo inflamatório.
As complicações menores geralmente são relacionadas com o tubo, com obstrução do tubo, com gastroparesia transitória, com ulceração da parede gástrica, mas são mais fáceis de resolver. Granulomas, que é bem frequente. E aqui, só para comparar, eu comecei falando só a parte ruim da família, mas na verdade a gente, depois que passa por todo o processo que é difícil e que de cuidar desses pacientes, quando a gente consegue tratar essas questões, e principalmente a via alternativa, a gente vê várias respostas, mas a maioria das vezes a gente vê que eles falam que eles são mais alegres, a família tem mais tempo com outras atividades, eles têm, os irmãos encaram de forma tranquila, e aqui são relatos nesse trabalho, e algumas famílias lamentam porque a hora da dieta é uma hora de interação e de tempo com a família, e eles veem a doença, eles enxergam a gravidade da doença através da sonda, então isso continua. E alimentar por sonda realmente afasta a criança da vida dos pais. Isso aqui, esse relato tem nesse trabalho, mas eu confesso que no meu dia a dia isso é o que eu menos escuto, porque as mães voltam tranquilas e elas percebem que elas continuam alimentando e cuidando da alimentação dos seus filhos, e isso para elas não é tirado, elas só fazem de maneira diferente. Então, minha gente, desculpem o tempo tomado, mas é porque realmente é muita coisa para falar sobre esses pacientes. Eu cheguei aqui que uma via alternativa e cuidar de um paciente com necessidades especiais é uma decisão difícil, multidisciplinar e com total participação da família. Tem necessidade de visualizar os problemas pré e pós a realização da via alternativa, todo o contexto do paciente com neuropatia crônica, conhecimento da patologia de base, das necessidades do paciente. Eles não são iguais, eles não são todos hipoxiados, eles não são todos enrinados do metabolismo. Cada um tem sua história. Conhecimento dos procedimentos indicados para conversar. Paciência, às vezes quando coloca volta uma vez, 2, 3, e a interação contínua da equipe, do paciente e da família. Oi, Michela. Oi. Nossa, você nos deu uma visão muito boa, assim, né? Um aprendizado de tantas coisas que foi... Eu falo muito, é muita informação, viu? Realmente é muita informação, né? É verdade. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu não sei se você falou, mas eu não acho que eu não assimilei. Se você falou, me perdoe, eu não assimilei muito. Eu tenho uma dificuldade lá no ambulatório, quando as crianças retornam, ou quando elas vêm até às vezes por outros motivos, e a mãe diz assim, olha, faz muito tempo que não troca a sonda. O que é para a gente como pediatra geral? Como é que a gente vai avaliar se esse muito tempo é muito tempo mesmo? Já está na hora de trocar? Tem alguma programação dessas trocas da sonda? Eu confesso a você que eu não sei avaliar isso. Aí eu queria, se você pudesse me dizer assim, na prática, a gente, como lá no ambulatório geral, às vezes a mãe vem por outro motivo. E aí, às vezes, ela diz que não, sei lá, tá 3 meses, 4 meses, 1 mês. Isso, como é que fica isso? Rose, é uma boa pergunta, viu? Porque, na verdade, existem vários parâmetros. Existe um parâmetro bem simples, que é da durabilidade da sonda. Né? Então, por isso que eu até mostrei aquelas outras. E, assim, cada sonda tem um tempo X de duração. Por exemplo, se você bota aquelas simples, sondinha nasogástrica simples que a gente usa no dia a dia, que pega lá no ambulatório, já tem. Elas são feitas para durar 3 semanas. Lá no CTRI é bem curto. Lá no CTRI, por exemplo, com o voo, a gente consegue que elas durem mais, porque toda vez que a gente troca, a gente traumatiza, né? Sim. É complicado. Então, a gente ensina as mães a cuidar, lavar bem, sabe? Para elas terem uma durabilidade, assim, de até 2 meses. E não 2 meses?
Sim, essas seriam as que durariam menos, né? Mas se você está falando de uma nasointeral, aquelas flexíveis de silicone, sabe? Que ele sai do internamento, por exemplo, com uma daquelas. E aí Certo. chega lá para o ambulatório. Elas têm uma previsão de duração em torno de 3 meses. E se você 3? cuidar dela, 3 Ah, meses, ela certo. vai durar mais. 4, 5. O que acontece? Às vezes as famílias passam coisa quente, assim, aquecida, sabe? Às vezes elas não lavam, elas ficam com medo. Ou os remédios, principalmente, é algo que a gente da gastro, às vezes, acaba prejudicando a gente mesmo, é o omeprazol. Porque o omeprazol, eles como fazem às vezes o refluxo que a gente tem que tratar, o omeprazol ele tem uns grânulozinhos, né? E às vezes aqueles grânulos vão obstruindo, algumas vezes de forma aguda ou com o tempo. E aí às vezes a gente precisa trocar por obstrução, mas em mais ou menos esse tempo para troca. Quando a gente fala de Foley, é mais ou menos isso, só que a Foley tem um agravante. Ela é uma borracha. Eu digo sempre a de Foley porque lá, se ele fizer uma gastrostomia, por exemplo, na cirurgia, ele vai sair com uma sonda de Foley. E aí a Foley, ela resseca e colaba. E aí, isso pode ser em 3 meses, 2 meses, às vezes com 1 mês a Foley já tá péssima, já tem que trocar, sabe? Então, se ela estiver colabando ou muito suja, já tem indicação de trocar. E a GTT, a PEG mesmo, o kit de PEG e o balão, elas têm uma durabilidade muito maior. Então, elas vão de 8 meses e a gente tem paciente que fica 1 ano com a sonda. E desde que o balão não estoure, porque às vezes com o tempo o balão vai começando a murchar e a mãe fica dizendo que está saindo, mas em geral, pelo fabricante, em torno de 8 meses a gente troca. Eu geralmente lá no C3I, quando eles vão chegando, passou de 6 meses, eu já faço pedido, porque como demora, aí quando está na época de trocar, ela já está com um kit na mão, aí eu faço um laudo e ela leva para as prefeituras, ou tem família que junta dinheiro e compra, sabe? Mas a maioria consegue nas prefeituras, é outra coisa. A gente acha que não consegue. Consegue. Você fazendo o laudo direitinho, orientando as famílias, às vezes acionando o serviço social, eles conseguem as sondas adequadas, sabe? Dá trabalho? Dá, mas não é algo impossível que a gente possa fazer. Mas, em geral, se eu fosse responder para você de uma maneira assim, de decorar o tempo, seria o aspecto mesmo da sonda, sabe, Rose? Se está suja, se está rígida, já é momento de trocar. A orientação de vocês, gente, hospitalar ou em posto, com algum profissional, ou vocês chegam a ensinar algum familiar para fazer essa troca? Como é que é a experiência de vocês lá na gastro? Depende do local. No C3I, como tem menos paciente, Rô consegue, Rô enfermeira, né, do C3I, ela consegue orientar as famílias e muitas mães aprendem. Quando caem, elas passam de volta. Porque uma grande dificuldade, principalmente nos interiores, é que o povo não troca. Eles mandam, às vezes eles botam no carro, transportam para o IMIP para trocar. E se Exatamente. É o que acontece muito lá, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque às vezes fica assim, eu mesma, né? Eu estou falando por mim. E eu fico com dúvida, é isso mesmo? Tem que ser lá, né? Na realidade, qualquer pessoa pode trocar. Eu cansei de colocar, por exemplo, gastrostomia de volta, sonda de gastrostomia de volta em plantão. Mas nem todo plantão você encontra uma pessoa disponível, principalmente no interior, para fazer isso. Então, muitas vezes eles chegam na emergência do IMIP, onde o pessoal faz. Lá no C3I e lá no andar, quando saem as sondas nasogástricas, nasointerais, as meninas chegando de manhã lá, Danúzia, Gorete e Rosângela no C3I, para os pacientes do C3I trocam. Mas se for gastrostomia, aí tem que ir para emergência. Agora, tem umas mães, não são poucas, que aprendem, inclusive, a colocar a gastrostomia de volta, sabe? E inflar o balão.
E aí, se for aquelas de rosquinha, elas não conseguem não, mas quando é de balão, elas colocam dentro, murcham o balão, colocam dentro e inflam, porque elas sabem que se ficar muito tempo fora, o estômago vai fechar, né? A estomia vai fechar. E aí, mas em geral não consegue. É uma realidade difícil, porque às vezes eles saem 6 horas da cidade para ir trocar lá, mas as emergências dos interiores não trocam. Exato. Mas aí lá no início, se chegar de manhã, as meninas fazem a troca, sim. Fazem a troca. Então, não é uma rotina os pacientes voltarem, quer dizer, veja a pergunta que eu vou fazer, não é uma orientação para todos os pacientes vocês mandarem eles voltarem para fazer a troca periodicamente, não. Não, a gente vai faz depender isso caso a caso, né? Caso a caso. A gente faz isso nas consultas lá. Então, a gente avalia a sonda, aí quando a sonda tá para trocar, aí a gente pede para as meninas, coincide no dia, aí já troca lá, entendeu? Lá no CTI eu tenho mais controle, e aí eu já programo essas trocas. Mas quando é sonda nasogástrica, por exemplo, as próprias famílias já sabem a época que é para trocar, a gente orienta e elas voltam para trocar. Quando elas conseguem no posto, ótimo, no posto de saúde delas. Senão elas passam lá, falam com as meninas, com o Danusa e com o Gorete e trocam. Agora, quando a gente passa na consulta e a gente avalia também, né, como está o dispositivo, tudo, se ele está envelhecido, a gente pede para fazer troca também. Então, o pediatra geral também deve fazer isso, né? Olhar e aprender a ver. Entendi. Deve sim, deve. Na verdade, existe toda uma questão, né, bem ampla em torno desses pacientes, mas as indicações, se você ver, a gente volta para o primeiro slide. Está engasgando com risco de aspiração, não está ganhando peso, está usando uma nasogástrica por mais de 4 por 3, mais 3 semanas, né? 4 semanas para cima, tem indicação. E o manejo vai a partir do dispositivo que você vai usar, vai respeitar o que cada dispositivo precisa. Mas é uma indicação pediátrica, não do especialista, é pediátrica, de nós pediatras, como pediatra. Claro, tá certo. Eu queria só fazer um comentário, porque quantas vezes, né? Eu acho que essas discussões elas são importantes para chamar a atenção da gente da complexidade desses pacientes. Porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas que atendem e dizem, é um PC, não precisa fazer nada. É uma criança com tal necessidade, não precisa fazer nada. Cortar o coração. E, na verdade, esses pacientes, eles têm uma complexidade no que a gente pode fazer de simplificar a vida deles. Isso. Então, isso. A mudança no olhar, eu acho que o mais importante dessas 3 discussões que a gente está fazendo aqui é a mudança na forma de olhar esses pacientes, de mostrar quanto de coisa que a gente ainda precisa aprender sobre eles e o quanto de possibilidades que a gente pode dar para eles terem uma vida o mais próximo do normal ou o mais tranquila possível, tanto eles quanto as famílias. Aí a gente volta para o princípio básico da pediatria, né? Que é olhar a criança dentro do seu contexto familiar, dentro do seu contexto social. Eu acho que isso é o ponto mais importante de toda essa discussão. Eu concordo plenamente com você. E assim, quando a gente vê como pediatra, eles vão ser pacientes como todos os outros pacientes, como todos os outros ambulatórios específicos. Eles têm mãe, pai, irmão, avó. E eles são aquela pessoa da casa. E é interessante essa questão, eu até falei essa parte da comunicação, e você tinha falado também sobre isso. Eles, às vezes, a gente acha que eles não estão escutando, às vezes a gente acha que eles não se comunicam, mas eles têm uma linguagem, uma comunicação afetiva, uma comunicação
com palavras ou com gestos e afetivas com as famílias, com a mãe, e alguns deles não têm um atraso suficiente para não impedir que eles entendam. Então, eles entendem a consulta, eles entendem quando a gente fala em cirurgia, eles entendem quando a gente fala em furada. Então, a gente também tem que ter cuidado nessa hora. Então, enxergar eles como os pacientes, como os indivíduos que estão ali pedindo ajuda como os outros pacientes da gente e aquela família também. Então, às vezes, são mães que têm muitos problemas e às vezes elas pedem muito laudo, elas pedem muito porque elas precisam de ajuda. E às vezes elas são abandonadas pela família e criam uma criança só. Então, é um contexto bem diferente, um contexto que precisa de uma atenção e, às vezes, nem todo mundo tem essa paciência para isso, mas é pediatria do mesmo jeito, né? O nosso paciente, do mesmo jeito. E a gente vivenciou muito essa questão do abandono com a Zika, né? Que muitas crianças, a gente não tinha tantas crianças com encefalopatia como a gente tem hoje. Então, com o advento da Zika, a gente viu muitas mães serem abandonadas, muitas crianças serem abandonadas aos avós, né? Então, os avós tiveram um papel fundamental nesse processo todo. Eu me lembro que uma das crianças que eu atendi com Zika, a mãe tinha uma filha de 4 anos, a mãe tinha 18 anos, tinha uma filha de 4 anos, tinha esse bebê com Zika. A mãe era surda, porque tinha tido meningite quando criança. A avó tinha 30 anos e a bisavó tinha 45. Eu fiquei, assim, passada, porque a avó teve que sair do trabalho para acompanhar a filha que era surda e a bisavó de 45 anos, ainda bem que a bisavó tinha 45 anos, ainda ia aguentar e ajudar bastante essa família. Teve que sair para tomar conta da de 4 anos, para que a mãe e a avó pudessem levar o bebê para todas as terapias, né? Fono, físio, TO, pediatra, gastro, neuro, pneumo, e assim vai. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar de compaixão com essas famílias, né? Isso. Quantas vezes elas chegam e dizem, doutor, o primeiro médico disse, seu filho é retardado, eu acho isso de uma grosseria e de uma falta de empatia. Crueldade. Inadmissível. Crueldade. Porque é o filho dela. A gente já teve mãe que chegou, não me leve para determinado doutor. Porque o que ele falou para minha filha, se a sua filha não vai durar muito, para que você fica trazendo ela para o médico? E dizer assim. Acho que a gente precisa ter um olhar diferente, né? Não se faz a comparação, mas eu tenho um paciente com síndrome de Down que a mãe me disse que a coisa que mais entristeceu ela na vida foi que quando o menino nasceu com síndrome de Down, ninguém deu a ela parabéns. Todo mundo só chegava e dizia, ele tem síndrome de Down. Ninguém disse, parabéns, você teve um filho. Né? E é o filho dela, né? É assim. Eu tenho um paciente, lá no CETREM, a gente tem a oportunidade de ver, assim, várias situações, sabe? Conhecer várias famílias. E são histórias muito tristes, mas também histórias assim que a gente aprende muito, sabe, com essas famílias. E eu tenho uma paciente que ela é minha paciente desde que eu comecei lá no CETREM. Ela, a mãe, eu digo que a mãe é minha paciente, mas é o filho que é minha paciente, mas que é meu paciente. E ela no começo, ela era bem assim agressiva comigo, assim, bem na defensiva. E aí eu fui conversando, a gente foi, eu também respirava fundo, porque às vezes ela era agressiva mesmo comigo, mas eu respirava fundo, é um exercício, né, isso. E aí, hoje em dia eu conheço muito eles e me dou muito bem com ela. E o menino, ele tem uma síndrome de Pelizaeus.
e eles têm um comprometimento mútuo muito importante. E acabam não falando, mas eles se comunicam de uma maneira e a gente consegue, eu já conheci ele há tanto tempo que eu já entendo algumas coisas que ele fala. E aí é interessante porque a mãe vive para cuidar dele. Só que agora ele estabilizou um pouco e ela consegue sair, ela consegue, às vezes, ir para um churrasco, na época que não era pandemia, e ele controla a mãe. Ele controla a hora que ela chega, a hora que ela sai, fica abusada às vezes quando ela chega tarde. E veja, se você olhar para ele está numa cadeira de rodas, ele se alimenta por sonda, ele não fala quase nada, ele mobiliza muito o olho, mas ele tem as expressões que você reconhece e a vida deles, a dinâmica familiar deles é muito interessante. A avó não moram com os pais, a irmã, ele, a avó e a mãe. E é uma dinâmica e ele estabilizou e eles estão numa fase tranquila, numa fase que a vida segue. Vida, uma família, em todas as... E nesse contexto da semana do Dia Internacional da Família, cada família é de um jeito. Cada família é de um jeito, Eu morro de rir em consulta com ele. Não existe a certa e a errada, existem as famílias. As famílias, cada um do seu jeito. Então, realmente são crianças que precisam de necessidades de atenção, eles não são iguais, né? Não são... Dá para fazer uma especialidade, né? Só estudando essas questões, mas com um pouquinho, com uma equipe multidisciplinar e com o esforço de todo mundo, a gente consegue ajudar bastante, bastante. É isso. Eu tenho aqui parabéns, excelente aula, muito obrigada, estamos aprendendo, então que bom que todo mundo aprenda, né? Para que a gente possa dar uma qualidade de atenção cada vez melhor. O interesse é esse, né? E a gente vai aprendendo, né? Daqui a 2 meses vai ter mais coisa, mais novidades, sempre. A Zika, as crianças com Zika ensinaram muito, né? Muito para a gente. Meninas, eu acho realmente assim muito importante a gente ter essa visão global, né? E o contexto que a gente vai encontrar dessa criança na família, né? Isso é outro dado muito interessante, porque você encontra todos os tipos de famílias, né? Todos. Daquelas que abraçam a causa daquela criança com o maior amor e daquelas que a gente percebe que, né, é uma cruz, é um problema, e às vezes a criança não é tão bem cuidada, e a gente tem a obrigação moral como profissional e como ser humano, né, também de tentar ajudar, né, e a viabilizar as condições para que essa criança seja bem tratada, né, por todos e com respeito, né, é muito importante. E às vezes, Rose, tem sempre um porquê, né, atrás disso, mesmo nos casos de abandono, assim. Sim, sim. Lá no INIP a gente vê muita coisa ruim também, né, às vezes casos tristes, né, mas na maioria das vezes, mesmo nesses casos, existe um porquê, não que justifique, não estou defendendo aqui, mas... não é, sem julgamento, cada pessoa, né, cada história... Mas como você mesmo disse, né, que é um contexto que precisa de ajuda. Recentemente... Eu tive uma irmã que teve meningite aos 4 meses e ficou sequelada por 9. Então, hoje, assim, quer dizer, desde que eu me tornei médica, comecei a trabalhar no IMIP, eu fui entendendo todas as histórias que minha mãe passou a vida me contando e falando, e ela falava e contava como foi cuidar de uma criança com necessidades especiais, né? E meu pai eu nunca ouvi ele falar da minha irmã. Eu acho que ele, sei lá, de certa forma ele rejeitou um pouco, sabe? E eu acho que ele, sei lá. E minha mãe não, minha mãe falava muito de como foi cuidar do sofrimento e das coisas, enfim. Então, eu digo isso porque eu tive uma experiência não muito longa, porque eu era mais nova do que ela, e aí eu só tenho lembranças, né? Mas eu tenho lembranças do que minha mãe contava, né?
Então, assim, é bem sofrido a coisa, sabe, gente? Porque quando você tem um filho, você cria uma expectativa, né? E se essa expectativa não é alcançada, é bem difícil, né? É bem difícil. Eu, recentemente, nessa história da pandemia, né, a gente, quando voltou a atender mais regularmente, né, o ambulatório com as marcações, aí voltou a família. E a gente tem um paciente que a gente acompanha há muito tempo, que é uma encefalopatia por hipóxia, e ele voltou extremamente desnutrido. Era uma criança que estava bem compensada, e voltou, tinha perdido, assim, 6 quilos, estava péssimo. E aí, as meninas, as residentes já vieram me chamar preocupadas com a história, a família extremamente, assim, cansada, pedindo para fazer alguma coisa, para internar o menino, e a gente via, assim, como se eles... A sensação que dava era que eles estavam querendo se livrar do menino. E aí, assim, vamos sentar e vamos conversar. Aí a gente começou a conversar, e a mãe começou a contar a história. Todos da casa pegaram Covid, todos, e ficaram muito graves. E aí, eles ficaram todos, menos o menino. Se ele pegou, ele não fez um quadro igual o do resto da família. E aí, todos os precisavam, dependiam dos vizinhos e do agente de saúde, até para comer. Botavam na porta deles, porque ninguém tinha condições, não tiveram como se internar, porque não tinha vaga, foi naquele auge que estava aquela confusão. E aí, como todos ficaram doentes, o menino, em consequência, ficou doente, ou seja, foi uma doença da família mesmo, né? E ele, consequentemente, ficou doente. A família se recuperou, mas não se recuperou totalmente, ficou com aquelas sequelas. Então, cansados, com dores, com o pai com enxaqueca, o menino começou a ficar agitado, gritando enlouquecidamente, sem dormir. Então, a família passando de uma doença, não conseguia dormir, porque o menino não dormia. E isso virou uma bagunça. Então, chegou essa família extremamente estressada, cansada. E aí a gente foi trabalhar na recuperação nutricional, mas na verdade a gente teve que acionar serviço social, tentar ver com a neuro de novo se colocava uma medicação para ele dormir, porque ele não estava dormindo. E aí todo mundo ficava cansado, acordado com ele. Então, realmente é um contexto muito global, né? Muito difícil e tem famílias e famílias, né? Exatamente, Michela. Cada história é um aprendizado, né, de vida. Isso. Mas a gente vai. Bom, só agradecer, né? Tanto o aprendizado, são muitas informações, mas que a gente possa colocar em prática pelo menos algumas coisas no nosso ambulatório, né? E para ajudar as crianças. Obrigada, Michela. Ritinha, tem mais alguma coisa? Alguém Não, que está assistindo? A noite foi maravilhosa. Foi. Exato. Chega. Até para a gente se conscientizar de que a gente tem que melhorar muito mais a assistência que a gente presta, né, a essas crianças. Um trabalho contínuo, né, Rose? Contínuo, Mas que às vezes o corre-corre, aquela coisa, como Rita disse, né? Chega mais uma criança e aí, mas tem que parar e ver que realmente... E da família, claro. Essa semana, acho que foi ontem, não, hoje eu não fui. Ontem eu atendi com o residente, você disse, um paciente, e a gente classificou do ponto de vista funcional alimentar, funcional motor, e assim, o paciente saiu todo organizadinho, né? Olha aí. É difícil, né? Muita coisa para fazer, mas o resultado final é tão gratificante, né? De você conseguir fazer alguma coisa, modificar alguma coisa, já é um retorno para todo mundo. Já é ótimo. Quem quiser ver lá os pacientes do CTRI, vocês vão ver como é diferente. E a gente está falando lá de crianças que estão ficando doentes, piores todos os dias, né? Mas tenta fazer isso de uma maneira mais leve, com mais qualidade de vida, né? Para eles. E a Ana Cecília, com aquela garra que ela tem, né? Eu acho que assim ela conduz super bem aquele setor, né? E eu sou muito fã dela. Eu acho que toda a equipe se move com a liderança de Ana Cecília, sabe? Eu gosto, é isso.
É, A mas ela liderança motiva, né? Por onde ela passa, ela motiva, e quando ela fala, eu acho que o entusiasmo dela pelo que ela faz, isso é muito legal mesmo. ela não deixa ninguém sem assistência para diagnóstico, ela não deixa ninguém sem assistência. Às vezes eu estou em casa, ela liga, Michela, eu estou atendendo um menino aqui,